motivo de muita alegria participar e pregar a palavra do Senhor no dia de domingo, a realização de um sonho para mim, trazer a poderosa palavra do Senhor Jesus no primeiro dia da semana, amém? Tem crente pentecostal aqui hoje? Glória a Deus. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia no livro de Jó. Aleluia. Enquanto os irmãos abrem, quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele me deu para trazer a palavra do Senhor. Agradeço também ao anjo da igreja por confiar em me dar essa oportunidade de pregar a poderosa palavra de Jesus. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 1, verso 18. Peço aos irmãos que ajudem aqueles que não têm Bíblia. Amém? O tema é Homens Firmes em Tempo de Crise. Todos encontraram? Jó, capítulo 1, versículo 18. Vamos estar lendo 4 versículos. Amém? Vou estar lendo Jó, capítulo 1, versículo 18. A Bíblia diz assim: e estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer a nova. O 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. O 21. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Que os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Bom, irmãos, foi passado um tema para essa campanha: Homens Firmes em Tempo de Crise. Aí eu estava meditando a Sagrada e olhei logo na Bíblia que uma das pessoas que é muito exemplo de firmeza na presença de Deus foi Jó. E Jó, a Bíblia não diz que Jó é um dos patriarcas. Os estudiosos dizem que esse livro foi escrito na época dos patriarcas, lá na época de Abraão, de Isaac e Jacó. Esse livro não diz claro qual é o autor desse livro, quem escreveu este livro, mas muitos estudiosos dizem que ter sido Moisés, Salomão. Então não se afirma a quem foi que escreveu esse livro, mas algo importante ter nesse livro para a nossa meditação é que essa história de Jó é muito importante para nós compararmos, para o que nós vivemos hoje, porque é riquíssima de aplicações para nossas vidas e é riquíssimo de informação valiosa. Então, para começar a meditar nesse livro, a Bíblia diz que esse homem Jó era um homem muito rico, que vivia na terra de Uz, dos caldeus, homem muito rico, onde ele possuía muitas riquezas, muitos bois, muitas ovelhas, muitos jumentas e muitos servos. Mas a Bíblia diz também que esse homem era temente, sincero, reto e se desviava do mal. Ou seja, ele se desviava das coisas que no mundo existe para nos impedir. A Bíblia diz que esse homem também tinha 7 filhas e 7 filhos e 3 filhas. Logo dá-nos a entender que esses filhos de Jó, eles não eram cristãos, eles não eram evangélicos, porque logo a Bíblia diz que ele tomava vinho e vivia banqueteando. Mas a Bíblia diz que um certo dia o Senhor Deus, ele começa, a Bíblia diz que um certo dia os anjos começam a se reunir com o Senhor Deus, e entre eles aparece Satanás, que é anjo caído, mas ele é anjo.
Como assim? Se você for observar, é nas reuniões que tem sobre a terra dos anjos de Deus, Satanás também tem que comparecer, é para ele colocar aquilo que ele faz sobre a terra. E o Senhor Deus perguntou para ele: tem visto tu meu servo Jó? O que tu faz? Ele disse: rodeando e passeando pela terra. Mas o Satanás, aí Deus disse para ele: tem visto tu o meu servo Jó, homem temente, sincero, que devia dos maus caminhos? Ele diz para Deus: também tu cercaste, também tu dá riqueza para ele, por isso que ele te adora. Logo vou aplicar aqui nas suas vidas, é que nós não temos que adorar a Deus apenas pelo que nós temos, mas nós temos que adorar a Deus apenas pelo que Deus é, porque quando você adora a Deus, é por aquilo que ele te dá, logo você está interesseiro. Mas é necessário dar a tua adoração a Deus em momentos difíceis, em momentos de preocupações, em momentos de crise. Você tem que adorar ao Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Satanás sai depressa em querer ir logo tentar contra a vida de Jó. E a Bíblia diz que Satanás começa logo pela família, destrói, mata seus 10 filhos, destrói todos os seus gados, seus ambientes, os seus animais. Mas a Bíblia não diz que Jó blasfemou, que Jó xingou ou que Jó murmurou. A Bíblia diz que Jó rasgou suas vestes, bateu o joelho no chão e adorou. Será que quando você está passando por um momento de crise, por um momento de dificuldade, você adora ou você murmura? É necessário adorar com firmeza como Jó adorou. Jó não temeu aqueles levantes que ia vir contra ele, porque a verdadeira riqueza de Jó não estava nos seus bens materiais. A riqueza de Jó estava na sua vida espiritual com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que Jó desceu o joelho no chão e adorou o nome do Senhor. Se você for analisar os valores para os dias atuais, esses camelos, se você for analisar, é como se fossem caminhões que transporta cargas para longe. As ovelhas servia como alimento, como sacrifício, mas o Satanás coloca naquilo que Jó podia oferecer de melhor para Deus. Tirou o sacrifício, tirou os bois, tirou as ovelhas, mas uma coisa Satanás não tirou, que foi o coração verdadeiro, o coração de adorador, o coração de homem firme da palavra de Jesus. Então Satanás, ele se frustrou porque ele achou que Jó ia blasfemar, que Jó ia falar mal de Deus, porque ele tinha tirado tudo aquilo que Deus tinha abençoado na vida deles. Mas Jó disse que o Senhor deu, o Senhor mesmo te tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Jó não se apegava pelas coisas material, ele se ligava com as coisas espiritual. Ele não estava ligado com aquilo que estava na terra, mas se ligado com aquilo que estava no céu. A Bíblia diz, irmãos, que Satanás ele não desiste. Ele começa a tentar fazer Jó sofrer. Mas creio eu que Jó estava recomeçando, estava conquistando aquilo que ele tinha perdido novamente, porque Jó sabe que o Deus que ele multiplica uma vez, ele pode multiplicar 1000 vezes. Porque ele é Deus fiel e justo, para cumprir aquilo que ele prometeu àqueles que é fiel a ele. Então Jó não se lamentou por ele ter perdido as ovelhas, as jumentas e os camelos. E Satanás deve estar ficado furioso, porque Jó, ao invés de blasfemar, de falar mal de Deus, Jó adorou o nome do Senhor. E Satanás volta e vai até a presença do Senhor Deus e chega lá. O Senhor Deus pergunta para ele de novo: o que tu faz, Satanás? Aí Satanás diz: eu estou rodeando a terra e passeando por ela. Sabe o que isso quer dizer? Não fique com essa ilusão achando que Satanás está preso, porque ele está rodeando, ele está tentando tragar a vida daqueles que andam no caminho errado. Mas quando você é firme com Deus, ele tem que bater retirada, ele tem que cair por terra, porque só Deus tem poder sobre ele. A Bíblia diz, irmãos, que Deus faz a mesma pergunta para Satanás. E Satanás diz: estou no mesmo ofício, estou na mesma pegada, estou no mesmo trabalho procurando a quem tragar. Aí Deus dá testemunho de Jó mais uma vez, disse: tem visto tu o meu servo Jó, que não há ninguém na terra como ele ou semelhante a ele. E Satanás disse: pele por pele, toca na carne dele para ver se ele não blasfema contra ti. E Deus disse: vai.
Mas Satanás diz uma verdade nesse texto. Satanás chega para Deus e diz: também tu cercaste ele. Sabe qual é essa cerca, André Rodo, que Satanás fala para Deus? É aquela cerca de quando aquele exército da Síria veio contra Eliseu, que Eliseu clama para Deus e diz assim, ó: Senhor, abre a visão dele para ver quem está conosco. E eu te faço a pergunta no tema, se você é crente, se você é firme, não tema ninguém, não tema Satanás, é porque tem uma cerca de anjos nos protegendo e cortando o laço para nos dar vitória. Por mais que você se sente sozinho, por mais que você se sinta jogado lá no chão, se tu tem uma aliança com Cristo, se tu é firme com Cristo, não tema Satanás, porque ele tem limite. Jesus disse para ele: você tem que ir até aqui e até ali. Ele tem que engatar a marcha ré e voltar para trás. É porque eu não tenho autoridade de passar por cima da palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando Deus disse vá, toca nele, só poupe-lhe a vida de Jó. E aí Satanás sai depressa, porque ele é servo, ele não é inimigo de Deus. Tem muitos teólogos, pregadores dizendo que Satanás é inimigo de Deus. Ele não é inimigo de Deus coisa nenhuma, sabe por quê? É porque é criatura, foi Deus que criou ele, e aquilo que é criado não é mais do que aquele que cria. E Satanás nunca vai ter poder de ser mais contra o nosso Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Satanás ouve o aviso de Deus, disse: toca tudo que ele tem, mas não toque na vida. Satanás deve ter saído gargalhado, achando: agora eu pego, não tentei da primeira, vou tentar da segunda. Logo aqui eu entendo uma aplicação para você. Não acha porque você se livrou da tentação de Satanás uma vez, achando que ele não vai te tentar na segunda vez. É melhor tu estar firme na presença de Jesus, é melhor tu estar firme com a aliança com Jesus. É porque ele não desiste, é porque ele tenta, é porque ele vai tentando. Mas eu sinto dizer para Satanás: quanto mais ele tentar, contra aqueles que afirmam em Cristo, ele vai cair por terra, ele vai bater retirada. É porque o Deus que nós servimos, ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Glorifica, Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Satanás ele chega e lança uma doença sobre todo o corpo de Jó, uma lepra, chagas, úlcera, e Jó começa a passar por aquele período de sofrimento. Mas, irmãos, Jó, um homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que nunca blasfemou contra Deus, passa por essa situação. Eu vou aplicar. Será que se eu e você não é como Jó era, nós passamos por aflições semelhantes a Jó? Claro que não. Por quê? Porque Jó, ele não tinha nada para passar por aquilo ali. Mas eu digo uma coisa a você: quando Deus quer escolher uma pessoa, para ele tratar ou para ele revelar algo espiritual que está oculto, ele não escolhe aqueles que é forte ou aquele que é fraco, ele escolhe aquele que ele quer. E com Jó não foi diferente. Jó podia estar se perguntando por que me colocou nessa situação de sofrimento. Eu li o livro de Jó todinho, eu não vi Jó dizendo assim que não falava nada sobre o diabo. Ele só adorava, só clamava, só exaltava o nome do Senhor. E Satanás furioso. Por quê? Porque não era isso que ele esperava. Aí a Bíblia diz que Jó está com aquela situação e a sua mulher levanta para ele e diz: por que, Jó, tu não amaldiçoa seu Deus, esse Deus, e morre? Sabe o que a mulher estava dizendo para Jó? É porque tu não desvia, Jó. É porque tu não sai da igreja. É porque tu não vai para o mundo, Jó, lá fora. Porque esse Deus não está mais contigo. Esse Deus está te punindo, Jó. Então algo tu fez, Jó. Jó abriu a boca e disse: fala tu, mulher, como qualquer tola. Por acaso aceitaremos o melhor de Deus e não o pior? E a mulher
eu não vejo mais a mulher falando na Bíblia. Sabe o que isso quer dizer? É que quando o inimigo vem nos tentar nos abater, é necessário nós não debater com ele, se adorar a Jesus, se clamar a Jesus, se ficar firme com Jesus, porque quando nós ficamos em silêncio, mas se descansando nele, ele entra na peleja e dá vitória, porque ele é fiel, ele é general de guerra. Então não ache você dizendo que está firme, que não está firme coisa nenhuma. Firme mesmo é com Jesus, firme mesmo é na presença de Jesus. E foi isso que Jó fez. Jó sabia que ele com Cristo, que ele com Deus estava passando por aquela dificuldade. Imagine ele desviando. Mas hoje nós vemos muitas pessoas que estão na igreja, mas por qualquer crise desvia, por qualquer crise sai da igreja. Meu filho, eu vou abrir a boca para falar para você, é melhor você ficar dentro da casa do olheiro, para ele te lapidar, para ele te quebrar, te consertar e te restaurar, do que tu ficar lá fora na mão do Satanás. Sabe por quê? É porque Satanás só veio para roubar, matar e destruir. Então Jó pensava assim. Jó não pensava em algo que desviar, nunca passou pela cabeça de Jó. Muitos fica com seu coração agarrado em dinheiro, fica com seu coração agarrado em riquezas. Mas Jó, ele sabia que o coração dele estava ligado nos céus. Eu te faço a pergunta: será que teu coração está ligado nos céus ou está ligado na terra? O tema é homens firmes em tempo de crise. E Jó foi um homem firme. Jó teve várias crises. Jó perdeu seus bens, perdeu seus filhos, não teve mau amor da sua esposa, porque a sua esposa provavelmente não conseguia lhe dar um abraço, não conseguia lhe dar um beijo, não conseguia fazer nada com Jó. Por quê? Porque a história diz que Jó fedia. A história diz que Jó era uma pessoa imunda e tinha que ser tirado dentro de casa. Muitas das vezes, algumas mulheres, não ofendendo as mulheres, está com seu marido e acha que está passando por crise, está passando por situação. Mas aquela mulher de Jó, por mais que ela perdeu 10 filhos, por mais que ela empobreceu de novo, ela estava com Jó. Por mais que algumas pessoas apedrejam ela, que ela disse amaldiçoa a Deus e morre, ela queria ver o sofrimento do seu esposo acabando. Mas Jó tinha estrutura para aguentar tudo aquilo que Satanás estava tramando. Mas a sua esposa, ela não tinha aquela estrutura. Por isso Jó aconselhou ela. Nós aceitamos o bem de Deus e não aceitamos o ruim, se Ele é que manda em todas as coisas. Eu descobri, irmãos, Santo Jesus, que quando Jó foi para aquela cinza, a Bíblia diz que tinha um pedaço de telha. Eu fui pesquisar esse pedaço de telha. Eu creio que foi o Espírito Santo que me guiou. Fui pesquisar esse caco de telha no original. A Bíblia diz que esse caco de telha era um pedaço de vaso ou um pedaço de cerâmica, ou até mesmo telha. Tem essas três opções. Aí vem logo na mente vaso. Deus, todo mundo dizia que Jó estava na cinza, estava na lama, mas Deus, ele enviou o vaso, mesmo quebrado, mesmo rachado, para ajudar a consolar a vida de Jó. Como assim, irmão? Deus, ele pode usar um vaso, mesmo quebrado, mesmo machucado, mas ele usa. Porque Jó, ele não perdeu tudo. Muita heresia se prega dizendo que Jó perdeu tudo. Jó não perdeu tudo. Primeiro, ele não perdeu a sua fé, não perdeu a sua esperança, ele não perdeu aquilo que ele fazia com Deus. Ele sabia que era reto, então ele não perdeu, que a certeza é que Deus ia restaurar a vida dele. Então Jó não perdeu tudo, porque a riqueza de Jó mais importante não eram os bens materiais, e sim a sua comunhão com Cristo, e sim a sua vida ligada com o céu. A Bíblia diz, irmãos, que Jó pegava aquele caco de telha e passava nas suas feridas para tirar aquelas vermes, aqueles bichos. Sabe o que isso quer dizer? Quando você vê um vaso quebrado, um vaso que eu estou falando não é vaso qualquer, é um crente que já foi quebrado por Deus. Não despreza, valoriza, cuida dele. Porque Deus primeiro ele quebra, para depois
e para depois ele usar. Será que tem vaso aqui essa noite? É que está firme com Jesus? Será que tem vaso aqui essa noite? Meu Deus, aleluia. Mas irmãos, se você me perguntar, irmãos, como é que Jó, ele pegou um vaso quebrado para consolar ele? Santo Jesus, aleluia, Jesus. Eu logo te digo, Glória a Deus. só consola um vaso quem um dia já foi quebrado. Se você já foi quebrado um dia, você pode consolar alguém. Como assim, pregador? Não é quebrado a perna nem braço, é quebrado pela justiça de Deus. É Deus te limpando, é Deus te limpando, é Deus te trazendo, é Deus derramando graça sobre você. É esse tipo de vaso que eu estou falando. Aleluia, meu Deus. Então aquele vaso, irmão, não era só apenas um cabo de telha, era algo espiritual que Deus enviou, para ajudar na crise de Jó. Será que nós estamos sendo um vaso quando a gente vê algum irmão na crise? Será que nós estamos sendo firmes quando passamos por alguma situação nas nossas casas? Ou nós murmura? Porque ser crente com a geladeira cheia, com um carro bom, é fácil. Ser crente com trabalho firmado, como a peça que o menino fez, é bom. Agora eu quero ver ser crente como Jó, no tempo da escassez, no tempo da dificuldade. Irmãos, você já analisou para parar para pensar? 10 caixões saindo de uma casa, 10 caixões. Não há ser humano que aguente. Nós não estamos falando de anjo, nós não estamos falando de algo de arcanjo. Nós estamos falando de um homem que sente dor como eu e você sente. E esse homem passou por essa tribulação toda, mas o mais importante ele não deixou de fazer: adorar, glorificar, ir para os cultos e fazer a obra do Senhor. Isso Jó não deixou de fazer porque era firme na presença do Senhor em tempo de crise. Ele não esperou deixar o tempo de crise chegar para ficar em casa se lamentando. Quando o tempo de crise chegou, Jó adorou, Jó glorificou e clamou o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Jó tinha amigos, 3 amigos, e era uma das únicas esperanças depois de Deus na vida de Jó, era que esses amigos viessem orar por Jó, trazer palavras bonitas para Jó. E a Bíblia diz que vem 3 homens, Zofar, Bildade e Eliú, 15 amigos, irmãos, que veio para a mesa de Jó. Colocou que Jó era pecador, falou que Jó era um crente de 2 caras, que Jó não era crente de verdade, que Jó só era crente na igreja. Era esse tipo de homem que era amigo de Jó. Mas irmãos, esses amigos de Jó eram crente. Esses amigos de Jó, ele não era ímpio, porque se Jó era sincero e reto, ele não tinha amigo das trevas. Então logo já está entendido que esses amigos de Jó eram crente. Mas a Bíblia diz, irmãos, que esses homens chegou na vida de Jó e descascou Jó, bateu em Jó e Jó rebate, bateu em Jó e Jó rebate. Sabe o que é que isso quer dizer? Não adianta você querer pregar um testemunho para alguém que não crê em você. Não adianta você querer mostrar para uma pessoa que diz que você não é crente. Fique em silêncio, pregue para Jesus, que ele vai julgar quem está certo e quem está errado. É assim mesmo. A Bíblia diz, irmãos, que tem um tal de Zofar que é o que mais bate em Jó, irmão. Mais acaba com Jó, diz que Jó ajuda e depois fica falando tudo de mal de um crente. Só que Jó fica se justificando, Jó fica debatendo. Mas uma coisa Jó não deixava de fazer: buscando a presença de Deus. E o que mais importante me chamou a atenção nesse texto é que Deus parou de falar. Deus falou apenas no capítulo 1 e 2 e parou de falar. Só vai falar lá no final do texto. Aí eu disse: meu Deus, por que Deus parou de falar com Jó? Aí logo veio na minha mente: porque Jó deu muita conversa para aqueles que não entendiam o seu ministério. Ei, eu te digo a você, não adianta você ficar dando conversa. É para aquele que não sabe a prova que tu passou, é para aquele que não sabe a prova que você está passando. Clame a Jesus. Não adianta chegar debatendo, dizendo que sabe mais do que você prega melhor do que ele. Se ele prega melhor do que você, não debata, meu filho. Entrega a Deus, coloca teu joelho no chão
Começa a debater. Irmãos, sendo sincero, eu estava lendo o livro de Jó, me deu sono. Só debate. Debate daqui, resposta dali. Eu digo, meu Deus. Aí Deus está assim, ó, só esperando. Quando eles pararem de falar, eu resolvo. Deus está dizendo nessa noite: quando tu parar de falar demais, Ele entra na peleja e resolve a tua casa. Quando você deixar de fofocar demais, Deus entra na peleja e vai resolver aquilo que você acha que está quebrando. Porque foi isso que Jó estava passando. Por mais que ele fosse cheio de sabedoria, temente, mas ele começou demais. Se nós fosse analisar o livro de Jó, não era para ter 42 capítulos, porque teve muita conversa. Satanás falou, a mulher de Jó falou, os 3 amigos de Jó falou, ainda teve o outro, um tal de Eliú, falou também. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jó tentava se justificar, Jó tentava se explicar. Mas o mais interessante é que logo na frente, capítulo 32, vem o tal de Eliú e começa a bater em Jó. Começa a falar de Jó, que Jó não era crente, que Jó estava pagando por aquilo que ele fez. E Jó usou de sabedoria e se calou. Aleluia. Será que quando alguém te apedreja, te bate, fala mal de você, você vai para o debate, você vai para o confronto, ou você fica em silêncio? Se você vai para o confronto, eu vou te dar uma notícia. Lê o livro de Jó, capítulo 32, para você ver o que Jó respondeu alguma coisa para Eliú. Tem muito Eliú dentro da igreja, querendo te ensinar como tu prega, querendo te ensinar como tu louva, querendo te ensinar como tu adora. E Deus está dizendo: Eliú não merece conversa contigo, Eliú não merece que você fique trocando conversa com ele, porque a minha aliança é com você. Não adianta nós ficarmos dando ouvido para Eliú, porque Eliú não entende o teu ministério, Eliú, ele não entende o teu chamado. E Jó firme nessa crise qual só Jesus Cristo pôde suportar. Se nós formos ver aí essa crise de perder 10 filhos, perder toda a sua riqueza, ainda com uma doença maligna, só Jó. Mas a Bíblia diz, irmãos, que logo lá na frente, a Bíblia diz que esse Eliú fala e Jó quieto. Mas a Bíblia diz que logo mais na frente, quando esse Eliú para de falar, Deus Todo-Poderoso se revela a Jó no meio do redemoinho e fala. Sabe o que isso quer dizer? Quando você fica debatendo com Eliú, Deus fica em silêncio contigo. Mas quando você entra na olaria, bata teu joelho no chão e clama, Deus ele entrada dos céus e diz: hoje eu estou restaurando, hoje eu estou consertando, hoje eu estou tirando toda a barreira dos teus caminhos, porque eu vi a tua fidelidade, porque eu vi a tua firmeza comigo. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, a Bíblia diz que Jó, ele foi restaurado e Deus multiplicou tudo aquilo que Jó tinha perdido. Deu mais 10 filhos, todas as suas riquezas. Mas Jó, ele não deixou de adorar. Jó, ele não ficou em depressão. Se você está passando por algum problema na sua vida, fica firme com Jesus, faça uma aliança com Jesus, porque Ele pode restituir tudo aquilo que está quebrado, porque Ele pode entrar na peleja e resgatar aquilo que você acha que já está perdido. Mas se você não estiver com Jesus, eu sinto muito, não vai ser restaurado, porque Deus, Ele só é fiel com aquele que é fiel a Ele. E Jó, ele foi fiel a Deus do começo ao fim. A Bíblia diz, irmãos, que Satanás, ele chega para Jó e bota aquela doença. Mas eu entendi uma coisa, irmãos, que a partir do momento que Deus diz para Jó: vá até ele, toca na carne dele, só não tira a vida. Eu acho que Satanás, por mais que ele tentou contra Jó, ele também cuidava. Mas, irmão, heresia? Não é heresia, não. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, se você for ler o livro de Jó, a Bíblia diz que Jó diz assim: maldito seja o dia que eu nasci, não aguento mais. Imagine a cara de Satanás quando Jó desejava morrer, porque se Jó morrisse, ele tinha que acertar uma conta com Deus. Então Satanás creu que Satanás dizia assim: não, morrer não.
O nosso pacto é só você blasfemar, adorar a Deus. Então, ao mesmo momento que você e eu estão passando pela prova, o Satanás ele também tem que ir até o limite que Deus deu para ele. Ele não pode passar pelo limite porque se ele passar pelo limite que Deus deu para ele, ele vai cair por terra, ele vai ser lançado no inferno. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmão, Satanás ele tem limite contra a minha e contra a tua vida, mas para isso é necessário ter uma aliança com Cristo, é ser firme com Cristo em tempo de crise. Não é ser tempo de alegria, não é ser tempo de adoração, é adorar o nome do Senhor. Se tu está passando por crise no casamento, adora o Senhor. Se tu está passando necessidade, adora o Senhor, porque se tu adorar no tempo da escassez, Ele vai te abençoar no tempo da alegria. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que é uma vergonha. Se hoje eu não vou dar glória na igreja, é porque eu estou passando por crise no meu casamento. Hoje eu não vou adorar com excelência, é porque minha esposa não me deu um beijo. Meu filho, deixa eu te dizer, esposa não te dá o nome escrito no livro da vida, comida não te dá o nome escrito no livro da vida. Quem te dá o nome escrito no livro da vida é Jesus de Nazaré. Então não fique com essa ilusão, escolhendo dias para você adorar, porque Jó, irmãos, na cinza, com o corpo fedorento, com cheio de verme na sua carne, mas ele adorava o nome do Senhor, ele glorificava o nome do Senhor, ele não se preocupou com mulher, ele não se preocupou com filhos que ele tinha perdido, ou até mesmo que ele se preocupou, mas o coração dele estava ligado primeiramente em Jesus Cristo, estava ligado no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que ele abre a boca e diz que nem que Deus mate ele não deixará de adorar o nome do Senhor. Então por que muitas das vezes nós não queremos adorar o Senhor nem em casa, nem na igreja, nem na rua? Porque somos miseráveis muitas das vezes. Porque quando nós olhamos para esse livro de Jó, o homem que passou ficou podre praticamente, acabado, fedido, mas a adoração dele estava cheirosa, a adoração dele estava limpa. Eu te faço a pergunta, será que a tua adoração está limpa? Será que a tua adoração está sendo sincera? Será que a tua adoração não é apenas por interesse? Será que a tua adoração é de verdade, como foi a de Jó? Muitas das vezes, irmão, até comigo já aconteceu, nós arrancamos um dente, nós estamos com a dor de cabeça. Hoje eu não vou para o culto não, hoje eu não vou adorar não, porque eu estou cheio de dor. Meu filho, isso não é nada. A dor maior Cristo passou naquela cruz, dando todo o seu sangue por amor de você. Então se você está com dor, adora Jesus. Se você está triste, adora Jesus. Se você está passando por situação complicada, adore a Jesus. Porque se nós, irmãos, for comparar por dor, nós não sentimos dor nenhuma. Tem muitas pessoas que abaixo da minha crise muda de rota, mas a rota principal é a cruz do Calvário. Mas eu creio que aqui tem umas pessoas que não vai desistir da rota de Cristo, que vai seguir firme na rota de Jesus. Porque Jó, irmãos, por mais que aqueles amigos quisessem que ele desviasse ou confessasse algo, Jó olhava para ele mesmo, se examinava e dizia: eu não tenho nada, como é que eu vou confessar algo que eu não fiz? Mas os amigos não pararam de bater. Ei, o Espírito Santo me diz essa noite: vigia, com os amigos, que você acha que é teus amigos, porque aqueles amigos de Jó, ele era crente, mas estava sendo usado pelo demônio para atormentar a vida de Jó. Então você tem que ter sabedoria dos céus para examinar quem é teus amigos de verdade. E a Bíblia diz, irmãos, que o mais importante, a Bíblia diz que esses mesmos amigos que desciam ali em Jó, que batiam em Jó, que queria acabar com a vida de Jó, Deus dá uma ordem para ele ir lá. Se Jó orasse por eles, ele ia aceitar. E a Bíblia diz, irmãos, que Jó mesmo acabado, já curado, mas quem estava quebrado era os amigos ou era Jó? Jó estava acabado. Mas quando os amigos, depois de ter acabado com Jó, chegou perto de Jó,
A Bíblia diz que Jó orou por eles e todo o seu cativeiro foi restaurado, e tudo aquilo que Jó tinha foi multiplicado. Ele não fica fazendo acepção de pessoas, é para você orar. Não faça acepção de pessoas, é para você evangelizar. Não, meu filho, é porque o mesmo valor que tu tem, a outra pessoa tem também, rapaz. Tem pessoas, irmãos, que não vergonha. Passa pela aqui e diz: eu não vou evangelizar ela não, que é prostituta. Meu filho, o mesmo valor que você tem, ele também tem. Então faça a tua parte e leve a palavra de Jesus. Eu poderia dizer: não vou orar por você não, porque você me bateu. Mas Jó estendeu suas mãos de profeta e orou por aqueles amigos. E tudo que Jó tinha perdido foi multiplicado em dobro. Porque tudo aquilo que Deus permite sair da tua vida, pode vir coisas melhores. Amém. Não fique chorando porque saiu algo ruim da tua vida. Porque primeiro, que a nossa pastora diz, Deus primeiro, para ele arrumar a casa, ele bagunça. Então, se saiu algo da tua vida, da tua casa, da tua parentela, é porque está por vir algo melhor. Se saiu algo da tua vida que está te atrapalhando no teu ministério, não chore, não murmure, apenas espere no Senhor, porque Ele está enviando algo melhor para mim e para a tua vida. Mas muitas das vezes, oh meu Deus, a fatura veio caro esse mês, não sei o que, eu não vou para a igreja, não vou para o culto. Deus não mandou você gastar o limite do seu cartão todo. Se você ganha 1.000, gasta 500. Se você ganha 1.500, gaste 1.000. Mas ganha 1.500, quer gastar 3.000 e depois vai reclamar com Deus. Deus não é culpado do teu zóio grande. Deus não é culpado do teu olho grande. Você pediu a Deus pelo emprego, Deus te deu. Então usa aquilo que Deus te deu, mas não usa tudo para depois estar falando: o dinheiro faltou, a fatura veio cara, meu filho. Adore com dinheiro ou sem dinheiro, porque a Bíblia diz que não é para nós ajuntar tesouro nessa terra, não, e sim no céu. Glória a Deus. Então não fique preocupado com amanhã, adore. Tem vários testemunhos dos irmãos aqui que dizem que estava sem nada e veio para a igreja e orou, e no outro dia Deus entrou na peleja. A pastora mesmo contra uns aqui, uns testemunhos. Então você ouve o testemunho que Deus ainda opera, e Ele vai operar até o fim. Porque quem é que vai impedir? Não caia nessa heresia de dizer que Deus tem inimigo, irmãos. Deus não tem inimigo coisa nenhuma. Por quê? Porque Satanás é cachorrinho de madame na mão de Deus. Se Deus dizer vai, ele tem que ir. Se Deus dizer volta, ele volta. Por que ele não tirou a vida de Jó? Ele tinha poder para mandar fogo, que aquele fogo que matou aquelas ovelhas não era de Deus, era fogo de Satanás. Aquele vento que derrubou aqueles da casa dos filhos de Jó não era de Deus. Mas ele não teve poder para tirar a vida de Jó, porque Deus arrastou a coleira dele e disse: até aqui você vai, mas daqui para lá você não passa. Sabe o que é que Deus está dizendo? Quando você tem aliança com Deus e está firme na presença de Deus, eu entro na peleja e ninguém vai passar e tocar em você. É porque eu coloco guarda de dia e de noite para te proteger. Então, irmãos, esse homem é um dos exemplos de firmeza com Cristo, de firmeza em crise. Porque você ser firme num momento que você está ganhando do bom do melhor, comendo do bom do melhor, é uma coisa. Mas no momento de luto, no momento de você ver sua esposa ali chorando, se acabando, sem poder nem dar um abraço, você querer dar um abraço nela lá fugindo porque ele está fedendo, aí eu quero ver tu ser firme com Cristo. A Bíblia diz muitos homens firmes no tempo de crise. Entre um deles está José. A Bíblia diz que José, irmão, chegou lá no Egito e uma filha do diabo acusou ele de acusar ela sexualmente. Só que José, ele não temeu ao diabo. Ele disse: eu vou crer em Deus, porque Ele é o justo juiz. Ele sabe que eu não fiz essas coisas. Então se Ele permitiu que essa mulher levantasse contra mim, Ele também vai me colocar no lugar mais alto desse lugar. Foi isso que aconteceu. Daniel chegou lá na Babilônia, armaram para ele, lançaram ele na cova dos leões.
Mas ele ficou firme na crise. Ele adorou na crise e não desonrou o nome do Senhor. Ele orou. Não importa, pode se levantar Satanás, tranca a rua, o diabo inteiro, o inferno inteiro. Mas se Deus está dizendo adore, você adora, você abre a boca e adora para Jesus. É que nem a Bíblia diz lá no Salmo, o irmão sempre fala, 118:8, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Mas muitas pessoas preferem confiar no homem do que confiar em Deus. Mas Deus está dizendo essa noite, se você confiar em mim, ficar firme comigo no tempo de crise, eu não vou deixar você perecer. O diabo ele pode até tocar na tua carne, mas jamais ele vai mexer na tua estrutura. É porque a tua estrutura está ligada a mim, e tudo aquilo que está ligado a mim vai permanecer de pé até o fim. Então não adianta eu e você temer a Satanás, tememos a Deus, porque tem um versículo que diz que Ele é quem pode matar e lançar a alma no inferno. Mas tem muitas pessoas que não aguentam ver um traficante. Eu não vou pregar para o traficante, é porque senão vai me dar um tiro na minha cara, meu filho. Deus é um Deus que peleja. Mesmo se o traficante levantar arma contra você e você estiver firme com Cristo, aquela arma não vai disparar, porque Deus tem o controle dos céus e da terra. Deus tem o controle de tudo. Então não tem mais pregar para o traficante, não tem mais pregar para a prostituta. Pregue para ele, leve a palavra de Deus para ele, não tema. Não tem essa, irmãos. Agora não debate como o Jó foi debater, porque quanto mais você debate, Deus ele pode impedir de responder às tuas orações. Então no debate fica em silêncio, igual Jó ficou com Eliú. Eu queria ver a cara de Eliú querendo humilhar Jó e Jó calado. Jó calado, só adorando o Senhor. Muito Eliú, minha pastora, querendo dar aula de teologia, mas não sabe nem quantos livros tem na Bíblia. Tem muito Eliú querendo dar aula de como ficar bem casado, mas ele é solteiro, miserável, prostituto. Tem muito Eliú que está nas igrejas dizendo que é milionário, dando aula de como enricar, isso e aquilo, tudo mentiroso, tudo usado pelo diabo. Mas eu abro a minha boca e dizer que Eliú não vai ficar de pé, porque quando Deus falar, algo tem que acontecer. Todo espírito de engano tem que bater em retirada, e o poder de Deus tem que descer na terra. Então, irmãos, que Jó é um exemplo para todos nós, varões e varoas também, em termos de fé, firme com Cristo, independentemente dos levantes, da situação, dos que falam. Se falarem de você que você não pregou bem, você vai parar de pregar? Se ele falou, mas Deus falou o que de você? Só pare de fazer algo quando Deus ou usar algum profeta ou falar para você: não vá, não pregue, não vá. Como Deus falou com Balaão através da jumenta. Deus abriu a boca e falou com Balaão: não vá, Balaão. Parou a jumenta, sabe, vou voltar aqui. Sabe algo muito impressionante que eu acho nessa história aqui? É que tem pessoas que é mais desobediente a Deus do que o Satanás. Olha aí. Irmão, tem pessoas que Deus está dizendo: meu filho, fornicar não pode. É isso mesmo. Meu filho, roubar não pode. Falar mal do irmão da pastora não pode. E o miserável sai lá fora: aquela pastora fala nada a ver. Fala do irmão: o irmão fica olhando para trás. Mas o Satanás, Deus disse assim para Satanás: ela não toque na vida de Jó. E Satanás não tocou. E muitas das vezes tem pessoas que assim, a pastora passa como é que tem que ser. A pastora não, os pastores, de modo geral, os líderes, de modo gerais, dar o pão da vida como é que tem que ser. Não, tem que ser assim, assim, assim. Mas quando chega lá fora, desobedece, então é pior do que Satanás. Verdade. Porque Satanás, se Deus dizer não vai, ele não vai. Então temos que ser firmes em tempo de crise. Não temos que ser guardão, que teve uma crisezinha e já comeu do fruto. Temos que ser firmes, como Jó foi. Irmão, mas nós não aguentamos passar pelo que Jó passou. Se Jó aguentou, se Deus estiver com você, você se santificar mesmo. Se Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. Amém? Então, irmãos, que esse tema e essa palavra
nos fortaleça ainda mais a nossa fé em Cristo e não deixa qualquer vento tentar nos abalar. Porque quando nós estamos firmes com Cristo, pode se levantar a capetada toda, pode se levantar o inferno inteiro, mas se tu está com Cristo, todo mal vai ter que cair por terra. Porque eu volto a dizer, que contra aqueles 185 mil homens, veio contra Eliseu, e Eliseu abriu a boca e disse: Senhor, abre a visão do meu servo aí para ele ver quem está conosco. A Bíblia diz que quando aquele servo abriu o olho, tinha exército de anjos e cavaleiros por todos os montes. Sabe o que isso quer dizer? Quando você está firme comigo, aliança firme comigo, tem algo oculto dos céus te protegendo e guerreando por você. Então não adianta você achar que eu sou crente, mas Deus não está no meu lado, não está no meu favor. Se tu é firme, se tu honra Ele, Ele não vai deixar tu perecer. E ainda se tu perecer, tu terás o nome escrito no livro da vida e serás salvo. Amém? E os irmãos fiquem de pé em nome de Jesus.